A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou vendo aqui um comentário do nosso irmão, Moacir Pereira, né? Que com a sua cara escondida, ele está me agredindo aí nos comentários aí, né? E ele escreveu, esse ministério, quer dizer, o ministério da congregação, não tem salário. O salário deles são a vida eterna. Jesus disse, dai de graça aquilo que de graça recebeste. A palavra de Deus, Então tá bom. Veja, adoração, honraria, tapinha nas costas, para muitos homens vale muito mais do que dinheiro. Agora, veja, o salário, receber salário é bíblico. O Novo Testamento ensina isso. O Senhor Jesus ensinou. Vamos lá ver, olha. Vamos ver lá Lucas 10. Lucas 10, versículo 7. O Senhor Jesus disse, digno é o obreiro do seu salário. Ele ensina lá, mandou os discípulos pregar o evangelho, dizendo, ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Está vendo aí? Tem mais. Vamos olhar um outro verso, que lá em 2 Coríntios, que diz que Paulo recebeu salário. 2 Coríntios 11, 8. 2 Coríntios 11, 8. Vamos ver lá. 2 Coríntios 11, 8. Vamos lá. 2 Coríntios. Eita, mas está devagar demais isso aqui. 11, 8. Ó, aqui, ó. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Recebendo o quê? Recebendo o quê? Olha lá, ó. Salário. Tá? Que coisa, hein? Nosso irmão, o ministério da congregação não recebe salário, Tá, beleza. Estão na obediência do ensino da palavra de Deus? Não estão. Não estão, Porque o ensino do Novo Testamento, em várias partes, em várias porções, ensina que devemos receber salário. Olha, ele escreveu a respeito que aquele que trabalha na obra é digno de receber salário. Está lá em 1 Timóteo 5,18. Vamos lá ver, 1 Timóteo, hein? Vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo 5,18. Capítulo 5, versículo 18. Está vendo aqui, ó? 1 Timóteo aqui, tá? 5,18. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Está vendo? Paulo está dizendo que digno é o obreiro do seu salário. Entendeu? Então, o ministério da congregação tem uma pregação muito forte, manipulando as mentes das pessoas, dizendo que receber salário é uma coisa muito condenável, criminosa, condenável. Eles são os caras porque não recebem salário. Mas vamos ver outro verso. Ele fala outra vez aqui, ó, em 1 Coríntios 9, versículos de 9 a 14. 1 Coríntios 9, de 9 a 14. Vamos ver lá. 1 Coríntios 9, de 9 a 14. Ó. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Certamente por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança,
E o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, quer dizer, o governo, por exemplo, ele cobra impostos, né? Por que não? E mais justamente nós? Está entendendo? Então, e depois no 13 ele fala, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Depois diz, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É para viver da pregação. Esse é o ensino da palavra de Deus. Está vendo? Então, essa é uma pregação mentirosa destes homens, tá? E o povo vai atrás, né? Todo mundo atrás de falsos ensinamentos. Para por aí. Vamos ver. O mesmo apóstolo Paulo, ele advertiu ao seu discípulo, né? Ao pastor Timóteo, na linguagem da congregação, ao cooperador Timóteo, né? Para não se preocupar com os negócios desta vida a fim de manter-se, de sustentar-se, mas para se dedicar somente à pregação do Evangelho. Está lá em 2 Timóteo 2,4. Vamos ver? 2 Timóteo 2,4. Vamos lá, olha. 2 Timóteo, está vendo aqui, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita, militar trabalha, né? Participa de uma guerra contra o inferno, contra o mal, contra a mentira, contra o diabo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Não se embaraça com negócios desta vida, entende? Não vai atrás de seus próprios negócios, entende? Por quê? A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Entende? E aqui fala uma coisa séria aqui, principalmente para a congregação, que todo mundo quer receber a coroa da vida eterna, né? O verso 5 diz assim, e se alguém também milita, não é coroado. Para vocês aí que acreditam que a vida eterna é uma coroa, não vai receber, se não militar legitimamente. Se não militar legitimamente. Depois diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Entende? Então tem essa conversa, é mentira desses homens, vocês estão indo atrás de homens mentirosos. O Novo Testamento ensina que o ministro deve se dedicar à pregação do Evangelho e a cuidar das almas. Pedro falou que a ocupação dele e dos demais ministros da pregação do Evangelho, eles só se dedicavam à oração e à pregação da palavra. Quer ver? Vamos ver o livro de Atos, capítulo 6, verso 4. Né? Atos, está aqui, Atos, está vendo aqui, capítulo 6, versículo 4. Ele diz assim, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Tá? Então, a comunidade cristã, lá no livro de Atos, você vê que ela cresceu. Então, as pessoas precisavam de atendimento. E então, o Pedro orientou, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria.
aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, os ministros, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Entendeu? É isso aí. Entende? Que conversa é essa? Do cara montar uma empresa, arranjar um emprego, entende? E lá na congregação falar essas mentiras aí, pregando contra aqueles que recebem salário. Eu também não concordo, né? Salários exorbitantes, absurdos, né? Mansões, carros importados, isso aí está fora da vontade de Deus. Mas que a pessoa tem um salário, o ministro tem um salário para atender a igreja, atender, aconselhar, orientar as pessoas. O que é isso? Isso é bíblico. Né? Quer ver? Olha o testemunho de Simão e André. Né? Você lê lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 18. Que eles pararam de fazer o que eles estavam fazendo. Aqui, ó. Aqui, ó, livro de Marcos, tá vendo aqui, ó? Capítulo 1, verso 18. Tá entendendo? Ó? Jesus, no verso 17, diz assim: Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E o que eles fizeram? Foram arranjar um emprego, né? Largaram o que eles estavam fazendo, a profissão deles, e deixando logo as suas redes, o seguiram, né? Também Tiago e João, seu irmão, eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com os demais empregados e foram após o Senhor Jesus. Entenderam? Esse é o exemplo dos apóstolos, entende? E também no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 6, a gente descobre que eles tinham uma bolsa, né, para guardar dinheiro. Guardar dinheiro. E muito do que eles recebiam era na forma de dízimo. Claro, os judeus há milênios viveram a vida toda praticando o dízimo, e eles estavam vendo que dar esse dízimo lá para a igreja, né? Lá para a igreja, lá para o templo, não estava adiantando nada. E veio o Senhor Jesus, eles viam o Senhor Jesus fazer obras maravilhosas e ensinamentos gloriosos, né? Então, eles doavam o dízimo na forma de dinheiro para os apóstolos, o Senhor Jesus. Vamos ver lá então em João capítulo 12, versículo 6. Aqui, ó. João 12, 6. Ó. João, ó, Evangelho de João, tá vendo aqui, ó. Capítulo 12, versículo 6. Ó. Ora, isso aqui, né, é Judas, né? Dizendo para dar azeite, né? Vender o unguento e dar aos pobres, né? Já tem meu telefone aqui que está tocando. Então, Judas, né? Alguém deu lá um perfume, né? E Judas falou: por que não se vendeu esse unguento por 300 de dinheiro e não se deu aos pobres? Depois ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava ali o que se lançava. Entendeu? É isso aí, gente, é isso aí. Agora, na congregação, está cheio de gente, né? Reclamando que não recebe uma visita, tá? Tenho reclamações aí de pessoas que estão impossibilitadas de assistir um culto no templo, querem uma visita, querem participar da ceia do Senhor, e isso lhes é negado, entende? Claro, pois se o cara está atrás do emprego dele, lá do negócio dele, atrás do dinheiro dele, entendeu? Então não tem tempo para isso, não vai fazer isso mesmo, vai perder tempo com essas coisas, né? Tem a máxima, acho que você já ouviu, né? Deixa que o Senhor cuida, né? Assim, deixa que o Senhor cuida, né?
Mentira, né? Mentira, né? Bom, e também o nosso querido irmão Moacir, ele diz assim também, né? Dai de graça aquilo que de graça recebestes, a palavra de Deus. Não, nós devemos dar de graça aquilo que nós recebemos. Vamos ver onde é que há esse ensinamento que o Senhor Jesus falou? Está em Mateus 10, 8, né? Depois ele diz assim, mas ides ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar, é chegado o reino de Deus. Depois ele diz, olha aqui, curai os enfermos, limpai os leprosos, né? Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Aqui tem uma coisa, hein? Se você for crente da congregação cristã no Brasil e na sua casa você tiver um familiar seu nessa situação, né, de estar possesso de demônios, não chama o ancião para ir lá expulsar, que ele não vai não, hein? Eles têm medo de demônios, não expulsa demônio não, viu? Então veja, isso aqui que está aqui, curai os enfermos, limpar os leprosos, os milagres, as maravilhas, né? Expulsar demônios, de graça recebestes o poder, o dom, de graça dai. Não é para cobrar milagres, não é para cobrar milagres, entendeu? Então é uma má interpretação do ensino da palavra de Deus, né? A palavra de Deus não ensina isso, né? Depois ele diz assim, o salário deles é a vida eterna. Aqui, ele está dizendo, né? O salário do ministério da congregação é a vida eterna. Então, veja, vida eterna não é salário não, hein? Quando a Bíblia fala em salário, é o salário da morte, né? Espera aí, vou procurar, o salário do pecado é a morte. Está lá no livro de Romanos, capítulos, livro de Romanos, está vendo aqui, Romanos, está vendo? Capítulo 6, então aqui, veja bem, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Quando a respeito no tocante à salvação ou perdição, vida eterna ou condenação eterna, o que é salário é o salário do pecado, que é a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte, entendeu? Então, mas a vida eterna não é salário, é dom. Dom é dádiva, dom é presente, tá? A vida eterna é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, tá? Em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz isso também, porque pela graça sois salvos, é pela graça, tá vendo? Sois salvos, por meio da fé, e aí diz assim, isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom quer dizer presente. A salvação é um presente de Deus que você pega por meio da confiança. Depois fala, não vem das obras para que ninguém se glorie. Está entendendo? Então esse é o ensino da palavra de Deus. Não é essa enganação que esses camaradas aí manipularam a mente das pessoas e fizeram, enganando toda a nossa irmandade para condenar ministros que recebem salário, entendeu? Mas a palavra de Deus é clara a respeito disso, né? Tá bom, para o vídeo por aqui, divulga os meus vídeos aí na internet, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+, né? Para que a nossa querida irmandade conheça o Evangelho do Senhor Jesus e saia fora da enganação desses homens, tá?
E principalmente essa conversa de salário, tá? Se você ficar velhinho, doente, tá? E não puder congregar, eles não vão vir te visitar não, tá? Não vão não, tá? Porque eles não podem, coitadinhos, né? Coitadinhos estão trabalhando, entendeu? Dando duro, né? Para receber a coroa da vida eterna. Estão trabalhando para conquistar a sua salvação. Então eles não têm tempo, né? Entendeu? Eu tenho vários relatos de pessoas que não podem congregar, são necessitados de uma visita, eles não vão lá, né? Se você tiver infelicidade, né, de um dos teus filhos, teu irmão, alguém dentro da sua casa ficar endemoniado, eles não vão lá ajudar você não, em oração, expulsar, eles não vão expulsar não. Eles vão transferir a responsabilidade, tá? Eles vão dizer que certamente você, sua mulher, alguém pecou diante de Deus, caiu da graça, perdeu a alma, por isso o diabo tomou conta. E vamos fazer que nem fez um ancião aqui perto de casa aqui, né? Que da tribuna disse para a Irmandade não passar nem na calçada dessa família que essa coisa pega, tá? Para você saber como é que foi eu tenho um vídeo aí que eu conto isso daí, tá? Tá na tela final deste vídeo, dá uma olhada para você entender, tá? Ó, beijão nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.